Olá, pessoal! Hoje teremos início a nossa aula 4, onde nós vamos falar sobre tipos de dados, constantes, variáveis e operadores. Vamos lá? Nas aulas anteriores, nós comentamos sobre, algoritmos, falamos sobre os tradutores, aqueles programas responsáveis por, traduzir as nossas instruções para instruções de máquina, para que elas possam ser executadas pelo processador. Vimos também que nessas instruções nós operávamos sobre dados. Nós pegávamos um valor, somamos a um outro valor, como foi o exemplo, e apresentamos um resultado. E que valores são esses? Nós precisamos definir, primeiramente, como são esses valores que são processados. De forma que as instruções elas só vão ser devidamente executadas se nós definirmos adequadamente o tipo de cada um desses dados que nós vamos manipular em nossos programas. E esse é assunto que nós vamos discorrer a partir de agora. Lembramos então pela ideia do processamento, seria o quê? A transformação, o recebimento de dados e o processamento deles de acordo com instruções, que é o nosso algoritmo. E o resultado disso é a informação, que é a conclusão de todo aquele trabalho realizado. E aí, e esses dados que nós tratamos durante o processamento? A gente pode classificar eles inicialmente como dados constantes e dados variáveis. Mas o conceito ele já é autoexplicativo. Constante, aquilo que se mantém, com o mesmo valor, aquilo que não se altera. Variável, obviamente, aquilo que pode ter alterações em seus valores. Mas nesse caso é importante que a gente tenha em mente que os dados constantes são aqueles dados que se mantêm inalterados durante a execução do programa. Não quer dizer, obviamente, que esses dados não possam ser alterados em algum momento em nosso mundo real, mas a visão sua é a visão durante o processamento. Então, dados constantes são aqueles dados que eles não se alteram durante a execução do programa. Por exemplo, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E o valor do dólar é um dado constante. Tá, se eu tenho um programa que ele vai, vamos dizer, um programa de um banco que vai gerar boletos do cartão de crédito, do seu cartão de crédito internacional e que vai vai processar o valor de suas compras que você fez em dólar. Geralmente esse valor ele é apurado então no valor do dólar do dia. Então, se minha fatura ela fecha hoje, então a instituição bancária ele vai obter o valor do dólar hoje, né? E para ele transformar esse valor em reais. Então, então o que esse programa ele precisa receber antes de executar? O valor do dólar.
E esse valor do dólar ele vai se manter constante até o fim do dia. É o valor de referência para ele gerar essas faturas, essas que forem colocadas na moeda dólar. Então, ele é constante nesse contexto. Porque nós sabemos que o dólar ainda ele dependendo da época, né, como a época atual, ela se mantém em uma oscilação diária. Mas a gente precisa ter um valor fixo, um valor fechado para a gente poder gerar essas faturas. Então, o valor do dólar nesse programa, nesse momento, ele é uma constante. Okay? Embora em nosso mundo real ele seja variável. Lembra? Porque vai ser constante durante a execução daquele programa. Dados variáveis é aqueles que sofrem alteração enquanto o programa está sendo executado. Okay? Por exemplo, um programa que está monitorando a temperatura de uma caldeira, um sistema, né, automático que depende da temperatura, ele vai ter que gerar, né, ele vai gerar alguma ação, né, diante disso. Então, temperatura. Então, dado momento, a caldeira ela vai estar a 60 graus. Daqui a 15 minutos, a caldeira já vai estar a 120 graus. Daqui a pouco, ela está a 180, ela já dispara um outro dispositivo. Okay? Então, essa temperatura ela se altera com velocidade do vento. Como um programa, por exemplo, que calcula o salário de um funcionário, um programa que calcula a folha de pagamento. Então, o salário ele começa com um valor básico, né? Digamos que uma pessoa ela tem um salário de R$ 1.500. Esse é o valor base, né? O valor inicial do salário. Ah, mas esse salário ele recebe acréscimos. Então, temos que o servidor ele receba um acréscimo a título de alimentação, ele recebe um acréscimo a título de auxílio creche, né, para quem tem filhos pequenos, ele recebe um auxílio transporte, né, caso seja acordado que ele receberia isso em dinheiro, né, e ele também, esse salário, ele vai receber também subtrações em seu valor. Então, dado momento, ele teve uma alteração positiva, ele recebeu acréscimos, ele alterou positivamente. Ao seguinte, ele vai ter descontos de FGTS, descontos de INSS, o desconto de algum empréstimo, né, consignado que esse servidor tenha, ou desconto relativo a alguma falta ao trabalho, né, algumas horas ou dias que serão descontados por atividade não executada. Percebemos então que o salário ele sofreu uma série de alterações no decorrer da execução do programa. Então, do salário inicial que foi colocado até o salário final, que é o que realmente o funcionário irá receber. Então, assim, o valor salário, ele é um dado, nesse contexto, variável. Uma outra forma, e aí, tanto os dados constantes quanto os dados variáveis, nós temos uma outra classificação, que é quanto é relativo ao que ele guarda, o tipo da informação contida naquele dado, qual o conteúdo daquele dado. Isso aí tem também que estar muito fechado, muito bem definido. Então, os dois primeiros eu digo que são dados numéricos, que eles se subdividem em valores inteiros, dados inteiros e dados reais. Dado inteiro é aquele valor que ele não tem casa após a vírgula, que ele não é fracionado, podendo ser positivo ou negativo. No exemplo aí, ele tem 13 irmãos. Ok. Então, quantidade de irmãos é um valor inteiro. Você não tem, né?
12,7 irmãos. Não. Você tem 12, ou 13, ou 1, ou 0. Beleza? Então você tem isso. É um valor, né, inteiro. Então, o número de jogadores em um time de futebol é um valor inteiro. O número de alunos em uma turma, inteiro. O número de estados da Federação Brasileiros é um dado inteiro. Já o dado real, ele é, na verdade, que quem lembra dos conjuntos numéricos, na verdade, o real ele é um tipo mais amplo, que inclusive ele absorve os inteiros. Lembra? Ele, além dele ter o inteiro, ele é um tipo numérico que ele suporta a casa após a vírgula. Ele suporta valores fracionados. Por isso que, na verdade, então, o inteiro acaba sendo um subconjunto do real. Lembra? Porque o real ele é o inteiro com mais alguma coisa. É o inteiro com a parte fracionada. Tanto positivo quanto negativo. Então, o seu peso sobe na balança, ela pode dar um valor fechado. Por exemplo, digamos lá, dá 70. 70,0, um valor inteiro. Ok? Mas lembrando que eles é um valor que, mas em grande forma, ele suporta números fracionados. É um dado que tem, geralmente, ele trabalho com fração. Você nunca tem exatamente 70 quilos, 170 gramas, né? 70,17. Né? Então, 70 ponto, então vai ser 70,1 quilo. 70,1 quilogramas. Okay? Medida de massa, né? Real. Valor, o saldo da sua conta, né? 128,50. Ok? É um valor do tipo real. A temperatura, né, de uma bebida em um refrigerador. Né? Ou a temperatura do próprio refrigerador. Algum deles já tem já um display, né, que já mostra, né? Aqueles dispenser, aqueles refrigeradores que geralmente eles usam para vender refrigerante, cerveja, então eles têm um display lá. Geralmente você tem o quê? Então, menos 3,4. A temperatura também é um dado real. O próximo é o tipo caractere. Então, o caractere ele suporta tudo, né? Que é a informação alfanumérica. Então, alfabeto e números. Mas os números aqui eles não vão ser considerados como valores, mas como um dado que está lá. Por exemplo, quando eu coloco lá qual a sua quadra, então eu moro na Arne 14, por exemplo. Esse 14 ele vai como como o nome da sua quadra e não como um valor que ele possa ser, que nesse contexto ele possa ser somado, subtraído, não. No momento que você define ele como do tipo caractere, ele pode ser apenas números, porém não é um número sujeito a cálculos, não é um número que você vai utilizar em operações aritméticas com ele. Ele vai ser como um dado alfanumérico. Então, para ele, como um número ou uma palavra, dá no mesmo. Então aí ele aceita caracteres alfabéticos, numéricos e especiais. Bom, por exemplo, constava no edital 2 pontos. Esse texto, use somente caneta. Essa informação, use somente caneta, exclamação, é um dado do tipo caractere. Então, você tem um dado, por exemplo, o seu CEP, o seu telefone, ok? O seu telefone ele não é um código, não é um número, não é um número que você possa fazer operações sobre ele. Você pode colocar esse número como caractere. Mas que você faça que um programa
que o software filtre de uma forma isso, que lá você não consiga colocar letras, você só coloca números lá no momento que você estiver digitando um telefone, ok? Mas para o computador, para o processador, ele vai ser sendo um conjunto de letras apenas, ok? É um tipo caractere, são alfanuméricos, ok? São dados que não estão sujeitos a operações aritméticas. E o quarto item é o dado lógico. Opa, então lembramos da nossa última aula. É o dado lógico, é o dado booleano. Estamos falando da mesma coisa. Ok? Que é aqueles que tem que ele tem apenas dois estados possíveis. Sim, que aí aquele tipo de dado que você utiliza quando você tem situações que elas são mutuamente opostas, excludentes uma da outra. Onde você tem apenas dois valores possíveis, nem sempre verdadeiro e falso. Você usa isso como sim e não. Você usa como aberto, fechado. Você pode usar um sistema que você vai monitorar alguma coisa, ele vai ter, então, o estado de um motor, ele tem dois estados possíveis. O motor pode estar ligado ou desligado. O motor ele não pode estar meio ligado. Então, né, aprovado ou reprovado. A solicitação ela foi deferida ou indeferida? A, se, se a situação permitir, por exemplo, deferido parcialmente, ok, já não cabe mais o tipo lógico. É apenas quando tem dois estados possíveis. Se você tem uma situação que tem, por exemplo, um processo, ele pode ser deferido, indeferido ou deferido parcialmente, já não resolve o lógico. Aí você vai ter que usar um outro tipo. Recomendo, no caso, o caractere. Mas, no caso, dois estados possíveis apenas. Ok? Lógico. Situação do preso após o tribunal do júri. Você tem duas situações possíveis, né, que eu posso imaginar. Condenado ou absolvido. Eu não sei se existe a situação, ele está meio condenado. Okay? Não. Tem essas duas informações que são possíveis após um tribunal de júri. Né? Condenado ou absolvido. Então, caberia também uma informação, né, esse dado sendo classificado como tipo lógico. Então, fazendo assim alguns testes aí, ó. A placa pare tinha dois furos de bala abaixo. Vamos lá. Esse texto aqui, ó, pare, isso é um caractere. Tá? E geralmente quando você coloca aí entre aspas dupla, pessoal, nós estamos falando de caractere. Pode ser também, inclusive, você tem lá, em que quadra você mora? Você vai colocar lá, digamos, 806. Você coloca lá e depois, né, se você não colocar a denominação, se é só 806. Lá dentro do seu computador ele vai estar armazenado 806 entre aspas. Dessa forma. Por quê? Porque esse entre aspas, esse armazenamento do dado entre aspas, significa que é um tipo caractere. Ele não é um tipo numérico. O numérico ele não tem essas aspas, definindo ela assim como caractere. Agora, tinha dois furos de bala. Esse 2 é um valor inteiro. Okay? Josefina subiu 5 degraus. 5 é inteiro. Alberta levou 3,5 horas, 3 horas e meia para chegar ao hospital. 3,5 é um dado real. Astrogilda pintou em sua camisa preserve o meio ambiente. Beleza. A frase, caractere. E ficou devendo 100,100 reais e 59 ao vendedor de tintas. Esse valor já é real.
Então, e qual o uso então, né? Aí, como nós já vimos, então, para que a gente possa operar, né, fazer cálculos, receber informações, processar e mostrar resultados, a gente precisa armazenar esses valores. Então, a partir do momento que eu faço um programa que receba dois valores, some eles e apresente um resultado ao usuário, eu preciso de ter inicialmente três locais de armazenamento de dados. O local de armazenamento do primeiro valor, depois eu preciso de um local para armazenar o segundo valor, porque aí o processador ele vai verificar, lembra, ele não pega direto, ele só pega do valor armazenado em um espaço de memória. Então ele vai ler o que está contido no primeiro espaço de memória, que a gente vai dar um nome a esse espaço de memória. Eu vou dizer o seguinte, que número 1, por exemplo, e eu dei o segundo número, eu coloco de número 2. E aí o processador vai buscar o conteúdo do espaço de memória chamado número 1. Ele vai pegar o que está contido dentro do espaço de memória chamado número 2. Ele vai somar esses dois valores e ele vai jogar um resultado. Eu tenho também que definir um local para ele guardar esse resultado. E eu chamo esse valor, esse resultado, esse espaço de memória como resultado. Então, ele vai buscar o que está em número 1, vai buscar o que está dentro de número 2, vai somar esses dois valores e vai guardar dentro do espaço de memória chamado resultado. E aí, quando você define esses espaços de memória, você já deve, nesse momento, dizer qual tipo de dado que esse espaço de memória vai guardar. E ele tem que ser respeitado isso durante a execução do programa, a ponto de, se aquele espaço de memória receber um tipo de dado diferente do que ele foi definido, vai ocorrer um erro de execução do programa, porque o programa ele não vai receber aquela informação. Exemplo, eu tenho um tipo de dado que recebe um valor inteiro. E eu digito um valor como 3,55. Quando, na hora que ele for tentar armazenar esse valor, vai dar erro. Por quê? Porque o tipo aquele espaço de memória que eu defini como tipo inteiro, ele não suporta casas após a vírgula. Por esse motivo. Assim como um local onde eu defini um espaço do tipo real, e eu coloco, por exemplo, o valor lá, eu coloco professor Chicão. Okay. Professor Chicão é um texto, é um conjunto alfabético. E o espaço de memória do tipo real só suporta números. Ele não suporta letras. Nesse momento também será gerado um erro. Tá? E uma outra situação. Um espaço do tipo real. E eu digito o valor como 50. Vai ocasionar um erro? Vamos pensar? Vamos lembrar lá anteriormente que nós falamos que, lembrando lá da teoria dos conjuntos numéricos, o inteiro ele é um subconjunto dos números reais. Então, o real, na verdade, ele é o inteiro junto com a possibilidade de também guardar casas após a vírgula. Dessa forma, então o valor 50 ele vai ser guardado também em um espaço de memória do tipo real. Por quê? Porque 50 também é real. Ele é real, porém, sem casas após a vírgula, mas ele continua sendo um real. Lembrando da teoria de conjuntos. Por quê? Porque os números inteiros ele é um subconjunto dos números reais. Agora, o inverso não é verdadeiro. Okay.
Não se esqueça disso. Então, a diferença é que quando você vai ver lá, você digita 50, se você for verificar como isso é armazenado internamente, o sistema automaticamente ele vai substituir por 50.0. Não tem nada, nenhuma casa após a vírgula, mas automaticamente ele vai incluir. Ele vai botar 50.0, que na verdade é 50. Okay? Não tem diferença, é 50. Porém, ele guarda dessa forma. Né? E até uma forma até visualmente a gente verifica o valor inteiro, mas ele guardou dessa forma porque esse espaço, né, de memória que nós definimos, esse identificador é do tipo real. Embora ele tenha, nesse momento, ele está guardando um dado do tipo inteiro. E aí nós estamos, então continuamos falando então sobre identificadores, que são esses nomes que nós damos para esses espaços de memória. Então nós falamos que ele tem que ter um tipo, mas ele tem que ter um nome também. E as regras são as seguintes: o primeiro caractere deve ser uma letra e nunca um algarismo. Por exemplo, eu posso colocar número 1, mas eu não posso colocar também o número 1 juntinho assim, né? Eu nunca posso colocar, por exemplo, primeiro número, eu coloco um número. Por quê? Porque nesse segundo caso aqui está começando com um número, não pode começar com um número, beleza? Ele tem sempre que começar com uma letra. Ele pode ter números durante, tá entendendo? Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, N1, 2, 0, 1, tal, R5. Posso ter uma variável desse tipo aqui, beleza? Tem letras, tem números, mas não começa com número. Então, primeira regra, né? Primeiro caractere deve ser uma letra e nunca um algarismo. Não deve ser utilizado espaço em branco ou caracteres acentuados. Por exemplo, eu não posso colocar também, ó, número dessa forma. Por quê? Porque ele não pode haver acentos. Ok? Ou não posso também colocar, por exemplo, número, jogo da velha, 2, para separar e dizer que é o segundo número. Porque jogo da velha é um algarismo, né? É um símbolo, ok? É um símbolo especial. Mas vamos lá. Então, nesse caso, não, olha só, não pode ter espaço e nem pode, né, ter letras acentuadas. Dessa forma. Então, não pode ter acento, não pode ter espaço. Colocar assim, número 2. E o que eu faço nesse caso? Ok? Primeira coisa, dois erros aqui, né? Tem acento e tal espaço, né? Número 2. Então, tiro o acento e como é que eu faço aqui? Eu colo, eu junto, tiro esse espaço, fica o número 2 dessa forma. Se eu acho que não fica legal, uma outra estratégia é colocar o underline. Dessa forma, também está correto. Ok? Cuidado para não usar isso, confundir e colocar o hífen dessa forma, número traço 2. Porque aqui nós temos outro problema. Por quê? Porque o tracinho ele é um operador aritmético. Então, para o compilador, isso é número menos 2. Então, ele vai querer fazer uma subtração nesse momento aí. Okay? Essa é a compreensão dele. Então, não, o traço if ele é um operador aritmético de subtração. Então, não pode ser utilizado como nome. Então, você pode, para separar, você usa um underline. Nunca espaço em branco, dessa forma. E lembrando que cada linguagem também, elas têm alguns critérios, tem as suas especificidades, tem algumas regrinhas a mais, ok? Que uma tem, uma ou outra tem, que já não, a outra já não tem, beleza? O que eu citei aqui é aquelas que são regras gerais, que se aplicam a todas as linguagens de programação, inclusive ao próprio Portugal, né, que nós vamos utilizar em nossas práticas. Então, nós já falamos então sobre constantes, né? Ok? Nós já falamos sobre variáveis. Então, olha só.
Então, a variável seria o quê? O produto, ó. Um produto é igual a o total. Total é igual ao produto vezes a quantidade. Opa, aí você então, o que tem nesse espaço aqui multiplicado pelo que tem nesse outro aqui, joga esse espaço de memória, né? Ok, espaço de memória variável. Lógico, se ele está recebendo um valor, então é porque ele está sendo alterado. Nome recebe José, idade recebe 30, olha só. Então, nome é um tipo de dado caractere, idade é do tipo inteiro. Mas todos aqui são variáveis, né? Se estão recebendo valores, são variáveis, porque estão tendo seus valores alterados. Okay? E aí vamos para operadores. Isso aqui também a gente vai passar, né? Na verdade, apenas uma revisão, ok? Beleza? Então, os operadores é mecanismo de relacionamento de valores em um programa de computador. Executa as seguintes operações, ó: comparação, incremento, decremento e verificação. Opa, vamos lá então. Nos aritméticos, é aquilo que nós já conhecemos, lá na matemática, ok? Além das 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente utiliza também o operador para exponenciação, ok? Que seria esses dois asteriscos aqui. Então, olha só as operações, então, adição, e é o símbolo que ele é utilizado no contexto, né, de programação. Subtração é o hífen. Multiplicação, asterisco. Divisão, barra. Exponenciação, né, dois asteriscos. Opa, e a divisão aqui tem uma coisa interessante. A gente vai fazer aqui uma subdivisão, né, da parte de divisão. Vamos falar primeiro sobre a divisão real, ok? Que é essa barrinha aqui, certo? Então, a divisão real. Por que fala divisão real? Utilizando essa barra, você pode gerar valores, ok? Ele gera, inclusive, a parte fracionada da divisão. Vamos fazer um exemplo. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá quanto? Então, vai dar o quê? 2,5. Beleza? Já estou usando, ok, pessoal? Já o contexto lá da programação. Ele não usa vírgula, usa ponto, tá? Por isso estou informando aqui porque eu não estou usando vírgula. Então, é 2,5. Ele te traz, ele faz a divisão todinha. Então, trazendo, inclusive, a parte fracionada da divisão. Que a gente lembra, né? Se a gente for fazer a divisão real, como a gente fazia lá, né? 5 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Então, dá 2 e dá resto 1. Ok? Nesse caso, não. Divisão real, ele te dá, né, o resultado real da divisão. Tem outra que é a divisão inteira, que é o div. Ok? Aí eu uso assim, ó, 5 div 2. Aqui, pessoal, ele traz apenas a parte inteira da divisão. Eu não pego a parte fracionada. Por exemplo, 5 div 2. É como se a gente fizesse aquilo lá naquela operação que a gente aprendeu lá na primeira, segunda série, não me lembro. Então, 5 divide por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Beleza, então dá 2. Só isso. Tem um resto 1, mas não me interessa aqui. Ok? 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Então é 2. Só que era isso, a parte inteira da divisão. E tem a outra coisa que é o resto da divisão, que se aplica também só à divisão inteira. Ou seja, é o complemento dessa aqui. Ela vai trazer o que faltou nessa aqui. Aí você vai colocar aqui, ó, 5 mod 2. O que é o mod, pessoal? É o resto da divisão de 5 por 2. Então, eu divido 5 por 2, dá 2. E dá resto 1. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Para 5, sobra 1. Então, 5 mod 2 é igual a 1. Então, o resultado que eu quero aqui é o resto da divisão. Vamos fazer mais alguns exemplos? Por exemplo, 5 div 2. Ou 5 barra 2. É 5. Perdão. 10 barra 2. É 5. Vou fazer aqui. 10 div 2. Também é 5. É isso? É uma divisão inteira também, dá 5 da mesma forma. Não, e não tem resto também. Ok. Agora,
10 mod 2, aqui é o resto da divisão de 10 por 2. Aí quanto é que é? 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 vezes 2, 10 para 10, 0. Então, 5 ou 10 mod 2 é igual a 0. O resto da divisão de 10 por 2. Vou colocar aqui, né? 5, né? 5 barra 3. Né? 5 dividido por 3. Dá dízimo, alguma coisa aqui? Olha só, quando ele dá 5 dividido por 3. Ele vai trazer toda a parte fracionada. Então, ó. É isso aqui o valor. 5 dividido por 3 é igual a 1, que no caso eu vou tirar a vírgula aqui, é ponto, né? 1,666666666 e 1, 7. Pronto. É o resultado de 5 barra 3. Vou botar 5 div 3. 5 dividido por 3. Aí você faz mentalmente o cálculo, né? 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. É isso? Então, é 1. Porque 2 não dá. 2 vezes 3 dá 6, passa de 5. Então é 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Mas eu trago apenas a parte, olha só o quociente. Não trago o resto. Ó. Aqui. 5 dividido 3 igual a 1. Agora vamos botar aqui 5 mod 3. Aí aqui eu vou trazer o quê? O resto da divisão de 5 por 3. Então, 5 mod 3 dá quanto? 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Então, é isso que eu quero. 5 mod 3 é igual a 2, que é o resto da divisão de 5 por 3. Então, ok? Divisão. Sendo divisão real, divisão inteira e resto da divisão, ok? É a subdivisão, ok? Na verdade, são 3 tipos de divisão. Eles têm o mesmo nível de prioridade. Eles são iguais, qualquer um dos 3. Qual que eu vou fazer primeiro? O que tiver na frente. Qual a prioridade aí? A gente lembrando aí, né? Então, eu tenho aí, isso aqui lembra da matemática, a mesma regra da matemática que você já conheceu. Então, você tem uma expressão numérica, qual a ordem que você vai ter que obedecer? Okay? Qual a sequência? Primeiro, que tiver em parênteses. Segundo, se tiver, você resolve exponenciação, ou seja, 2 asteriscos. Terceiro, você faz multiplicação, divisão, se tiver ambas, o que vier primeiro. Depois você faz adição ou subtração. Tendo os dois, o que vier primeiro. Também temos os operadores relacionais. Ok? Lembra que nós falamos lá? Operadores também fazem comparação. Comparação vão chegar aqui. Operadores relacionais. É aquilo também que você já conhece lá da matemática. Olha só. Então, esse aqui, operador, é de igual. O diferente, geralmente, era esse aqui com um cortezinho aqui no meio, né? Não existe esse símbolo em contexto de programação. O diferente é o menor e o maior juntos sem espaço. Menor, continua. Menor ou igual é menor e o igual juntos e sem espaço. O maior, olha, dessa forma, o maior igual é o maior igual junto, sem espaço. E aqui ele faz uma prática, né? A igual a 5, B igual a 3. Ok? Aí tem a expressão A é igual a B. Qual o valor dessa expressão? Falso. Né? Por quê? São diferentes. A diferente de B. São diferentes. Verdadeiro. A maior que B. Verdadeiro. A 5, B igual a 3. Aqui estão outros exemplos. Tem o símbolo da decisão, né? Que é o losango. Okay? A gente vai ver isso mais na frente quando a gente for trabalhar com fluxogramas. E, por último, os operadores lógicos, né? Para operar com valores booleanos. Também vocês já conhecem. Tá? Que são os operadores e, ou, e, não. Beleza? Aí você já viu também prioridade. Primeiro você, né? Qual que você faz primeiro? Você faz o não. Prioridade 1. Depois você faz o quê? O i. Por último, você faz o ou. Beleza? Aqui tem uma tabela verdade, né? Mas em vez de ter 0 e 1, tem só os valores, certamente. Ele fazendo o ou, o i e o não. Certo? Alguns exemplos aí, olha só, resolvidos aí para vocês verem. Ó, A igual a 5 e B igual a 8 e C igual a 1. Olha só. Aí você combina, ó, tá combinando relacional e o lógico. Olha só.
A igual a B e B maior que C. Qual é o resultado dessa expressão? Você vai resolver isso aqui primeiro, né? A igual a B não é, então é falso. I, aí tem outro do lado. Pera aí, mas o que tem ligado por I, tudo tem que ser verdadeiro. Se a primeira deu falso, eu não vou nem olhar isso aqui, ó, B maior que C. Tá, B é maior que C? É, mas nem me importa. Isso aqui é verdadeiro, só que isso aqui é falso e verdadeiro. Se é o I, tinha que ser tudo verdadeiro. Se o primeiro é falso, eu nem vou ver o que tem para frente. Já coloco o resultado falso. Beleza? E assim por diante. Tá? Aí vocês analisem, né, as outras comparações que foram colocadas lá nas notas de aula de vocês. Ok. Aí, ó, um algoritmo já em forma de fluxograma, tá? Não se atentem a isso nesse momento, porque a gente vai ver uma aula específica, né, sobre construção de algoritmos e construção de fluxogramas. Beleza? E resumindo então nossa aula de hoje. Okay? Então, constante é um valor determinado fixo que não se modifica durante a execução do programa, né? Que elas podem ser de três tipos, né? Ok? Variáveis, que é aquilo que pode, ao contrário, que tem o seu valor sendo alterado. Revimos, né? Na verdade, a gente fez uma revisão dos operadores. Que aí, no caso, tem os operadores aritméticos, os operadores relacionais, e agora também inclui-se os operadores lógicos, que foi o assunto da aula anterior a essa de hoje. Temos aí uma listinha de atividades para vocês fazerem, beleza? Para fixar o conteúdo dessa aula de hoje. O que é uma constante, o que é uma variável, né? Tem uma tabelinha aí para você completar, né, com valores, tendo como exemplo a primeira linha. Tem algumas expressões, olha só, A igual a 3, B igual a 7, C igual a 4. E aqui tem, ó, A mais C maior que B. Então, A mais C, A3, C 4. 3 mais 4, 7. 7 é maior que B, que é 7. Né? Então, eu traduzindo, B maior, ou 7 é maior que 7. Não, é falso, né? Que 7 é igual a 7. 7 não é maior que 7. Né? E assim por diante. Tá? Resumindo essas operações aí. Aí tem um outro conjunto de expressões, número 5. Tem aqui que é uma outra atividade para vocês realizarem, né? Fazendo aqui como os dados de entrada e vocês fazerem o resultado dessa expressão também. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje.